Tudo bem, gente? Boa tarde a todos e a todas. A gente está no aguardo, né? A gente está no aguardo aqui da Verônica, tá? Ela entrou já 2 vezes, acho que está com algum problema de conexão, e a gente estava aguardando estabilizar, mas aí, por conta do adiantado da hora, resolvemos então abrir aqui a live para o ao vivo, para a gente já começar as apresentações, dar boa tarde a vocês, tá bom? Então, hoje a Suzana está de cabelo preto. A Suzana hoje, por motivo de trabalho, não vai estar aqui com a gente hoje fazendo essa mediação, e ela me cedeu essa honra e essa felicidade de fazer essa apresentação da live hoje, espero corresponder, né? Dando continuidade à série de lives, né, com os pesquisadores da Rede NEL, e o tema de hoje é Travessias, considerações sobre migrações, história oral e saúde. E para conversar com a gente hoje sobre esse tema, a gente vai ter duas convidadas queridas, a nossa querida Vanessa, né, Generoso Paz, amazônida, graduada em História pela Universidade Federal de Rondônia, mestre e doutora em História Social pela USP e atualmente professora no Departamento de História da Universidade Federal do Acre. Ela tem se dedicado a pesquisas na área sobre migração, temas interseccionais e história oral, obviamente, né? A dissertação de mestrado e o doutorado da Vanessa são trabalhos bem robustos na área da migração. O primeiro com a família boliviana, né? Começa com uma família, e o segundo, o doutorado na área dos direitos, né? Então, ela aborda várias questões de acesso a direito. É uma tese muito robusta, no sentido de que ela trata de temas como saúde, política, economia, língua, a partir das histórias de vidas, né? E a nossa convidada da Vanessa, a Verônica, que é dentista sanitarista, doutora em patologia pela Universidade Federal de São Paulo, migrante boliviana, atua como dentista semiologista na prefeitura, né, na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, fundadora e coordenadora do coletivo Si, Yo Puedo. Eu quero agradecer às minhas amigas, companheiras, Andréia e Marcela, né, companheiras de vida, de sonhos, por estarmos aqui, estarmos aqui juntas novamente nessa missão, né, de divulgar as nossas pesquisas e de se encontrar todas as segundas e terças-feiras. Então, vou passar aí a palavra para a Vanessa. Quero agradecer a presença aí de todos que estão no YouTube, né, acompanhando no YouTube com a gente. Vocês fiquem à vontade para perguntar, para comentar. Nós vamos ficar prestando atenção no chat, mas se por algum motivo, alguma pergunta, algum comentário passar, vocês fiquem tranquilos que depois as apresentadoras vão dar uma olhada e vão responder e vão comentar. E aí vocês podem voltar quantas vezes vocês quiserem para ver aí as respostas e os comentários delas, tá bom? Um beijo, vamos lá, vamos começar. Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim. Boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria estar aqui com as meninas, né, com a Fabiola, que foi minha professora na graduação em História na Universidade Federal de Rondônia, a professora Andréia também, que eu conheci pelo NEL, na USP, a Marcela, minha amiga, companheira do NEL de trabalho e de sonhos também. Então, eu começo, né, a minha apresentação e tentei dividi-la em 6 tópicos breves, porque a grande alegria de hoje é receber a Verônica, que vai falar especificamente sobre a questão de migração e saúde. Verônica chegou, gente. Aqui seria explicitar um pouco a relação entre história oral e migração e da importância desses estudos para o campo
das ciências humanas, né? Uma vez que a migração é um campo estudado na geografia, na história, na sociologia, né? Na antropologia, em outros âmbitos do saber, e dizer que a mobilidade humana é um campo de atravessamento não só entre países, mas também é um campo de produção de conhecimento e de autorreflexão. Então, quem são esses sujeitos que se deslocam, que migram, né? Que são categorizados como sujeitos em trânsitos, diaspóricos, deslocados, dispersos, exilados, retornados, pendulários, apátridas, repatriados, refugiados, né? Então, uma série de definições que vão erguer, né, essas categorias para pensar o lugar da migração, o lugar da emigração e também do seu pau oposto, que seria a imigração, né? E dessa forma, existe aí diferenciadas razões que comumente são apontadas para esses movimentos populacionais, né? Sejam eles questões econômicas, razões pessoais, os fatores de repúdio e de atração, como já foi muito bem estudado nas teorias clássicas sobre imigração, e esses fatores juntam-se aí às explicações decorrentes aos conflitos civis, aos conflitos políticos, né, aos fatores étnicos religiosos, aos conflitos armados e a todo tipo de violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos em várias regiões do globo, né? Cabe dizer que fica evidente, dentro desse contexto, que estudar as migrações no contexto atual é tratar desse fenômeno a partir de uma complexidade que está muito além de uma única área do saber e de uma única região específica, né? E tentar perceber esse movimento como um movimento complexo, né? Muito além daqueles movimentos, os clássicos movimentos de migração que ocorreram ali no decorrer do século XIX, início do século XX, né? E tal. E aí, por esse movimento, né, é um princípio e uma ação atrelada também à imigração. Quem não se movimenta permanece em repouso, não que o repouso seja ignorado pelos seres que se movimentam, de modo que a imigração ela é também um ensejo de mudança, de busca, de transformação, de dinamismo corpóreo e também psíquico. Trilhar novos caminhos, geralmente são as justificativas escolhidas para construir esses projetos pessoais e também coletivos que agregam a imigração, e a imigração como dispositivo de mudança, né, de transformação. Certa vez, ao folhear um livro, né, eu vi a metáfora, uma metáfora bonita para pensar esse lugar da imigração como um símbolo da mobilidade, né, que o grande símbolo da mobilidade é o vento, soprando aí os projetos de vida dos sujeitos que buscam refugiar-se de guerras, de perseguições políticas, de desastres naturais, e também de homens e mulheres que buscam fugir de opressões, seja elas quais forem. Eu acho que esse seria o primeiro aspecto, né, das justificativas mais gerais que os pesquisadores, e comumente eu escutei muito nas entrevistas do mestrado e do doutorado, das pessoas elencando as suas razões, né, para causas que geralmente também são coletivas. O segundo aspecto que eu acho importante frisar seria qual a importância entre entrelaçar a história oral, né, esses trabalhos com entrevistas, com vídeos, com a escuta, e as questões relacionadas à migração. Eu acredito que a história oral ela promove um espaço, né, de empatia, e essa empatia ela potencializa aí uma pluralidade de vieses sobre esses processos de mobilidade e de deslocamento, né? Então, acredito também que a história oral, ela possibilita, né, enxergar o outro para além dessas categorias de análise, né,
o outro enquanto um ser, um sujeito que possui uma história e que possui vida, e também possibilita compreender essa diversidade, que é tão cara aos protagonismos dos sujeitos em mobilidade, né, em trânsito. O terceiro aspecto que eu chamaria aí importante entrelaçar é essa relação, principalmente com quem pratica, né, faz trabalho de campo, entrevistas, depois vai fazer análise, essa relação entre memória, história e identidade. E, geralmente isso aparece nesses trabalhos de história oral, e estou tentando pensar a memória aqui como uma relação do corpo presente com o passado, com uma dimensão temporal do passado, né? E também nesses processos que são corpóreos, psíquicos, mas que geram representações e que geram aí relações de pertencimento, né? E aí a memória também, ela permite que se compreenda, e aí quando a gente está analisando esses processos de mobilidade, não só esses pertencimentos, mas também as ambiguidades e as ambivalências, as contradições que surgem na sociedade e que, de alguma forma, esse indivíduo vai filtrar por meio de uma memória individual, né? O quarto elemento aí, já encaminhando para o final, seria a escuta em si, né? Acredito que a escuta, ela é uma prática, ela é um dispositivo que transforma a percepção, não só da história, mas também das vidas, né? Então, quem escuta, quem pratica história oral, ou quem pratica esses procedimentos, de alguma forma, muda a sua percepção sobre os processos, sobre a sociedade, sobre o outro, né? Sobre as relações étnicos-raciais, sobre essas questões, e há uma mudança na reflexão e também uma postura de tomada de consciência e de processos de empoderamento que acontecem aí durante esses trabalhos. Eu acho que não só o pesquisador muda, mas também quem pratica e usa a fala como um lugar, um momento de enunciação do sujeito, vai passar por esse processo também de transformação, né? É interessante que uma vez, eu, ainda no mestrado, eu fiz uma entrevista com a filha da dona Marta, não, com a irmã da dona Marta, que foi uma senhora que hoje ela deve ter uns 73, 75 anos, boliviana, natural de La Paz, já está no Brasil há mais de 50 anos, e aí havia todo um conflito relacional na família deles, né, dos que vieram para cá durante a década de 50, e aí o patriarca casa e constitui uma nova família com uma brasileira, e há toda uma relação de mediação entre essas identidades que circulavam na família, né? As negociações daquilo que pertencia a um certo jeito de ser, uma cultura de ser boliviana, e aquilo que era emprestado da cultura brasileira, né? E aí, quando eu devolvi a entrevista, num processo de devolução para essa pessoa, ela leu a entrevista dela, encaminhei por e-mail, e depois ela escreveu uma carta, né, que não tinha dimensão da história de vida dela e nem dos processos pelo qual ela passou durante a década de 90 e princípios da década de 2000 no Brasil. Então, cabe dizer que também é um processo de... Ela falou, essa entrevista parece um diário íntimo, né? Então, essa dimensão de mostrar aquilo que nem sempre a pessoa reconhece na sua trajetória, mas que, a partir do diálogo e dessa intermediação com o outro, a gente acaba descobrindo sobre nós mesmos. Eu acho que o quinto elemento, aí, para o final, e como eu sou professora e trabalho com essa dimensão do documento, e na história o documento ele é muito referenciado, né? Então eu sempre procuro levar as entrevistas das pessoas que eu entrevistei para a sala de aula e tentar gerar discussões
a partir daquelas entrevistas. Então, conceitos como identidade, mobilidade, pertencimento, memória, história, de alguma forma atravessam essas entrevistas e eu levo para discussão em sala. E tem gerado um trabalho interessante, porque os alunos começam a compreender que não necessariamente isso está num livro da década de 50 ou do século XIX, mas que esses problemas da sociedade brasileira, conflitos relacionados à raça, questões relacionadas à xenofobia, né, preconceito, estão ali presentes, de alguma forma, no tempo presente, né, nesse espaço, no aqui e no agora. E isso vai ser mediado por mim, né, acho que o professor tem esse papel da mediação, do esclarecimento e também de historicizar um pouco essas relações, e de alguma forma, isso tem aparecido e tem sido mostrar a importância dessas histórias, dessa diversidade das histórias de vida, permite a desconstrução desses estereótipos, desses preconceitos aí que são gerados pela sociedade. O sexto elemento que eu trago, e já passando a palavra para a professora Verônica, seria a força da escuta, né? A força que reside nesse processo de fazer histórias de vida e dessa relação que é construída entre o eu e o outro, que é uma relação intersubjetiva, mas também é uma relação que permite, primeiro, um reconhecimento, né, de que o outro tem história, tem vida e tem uma importância dentro desse contexto, e uma relação pai, reconhecimento, redistribuição e reparação histórica dessas escutas ou desses processos que eram, até certo período da nossa história, colocado para o tapete. Então, a força da escuta reside aí como uma capacidade de tentar pressionar, e aí num âmbito mais coletivo, pensando esses coletivos de imigrante, né, a essas instituições governamentais e as não governamentais que assessoram esses sujeitos, né, numa luta cotidiana, tentam utilizar ou tentam fazer da escuta essa plataforma, não só do reconhecimento, mas para pressionar esse Estado brasileiro para fazer valer esses direitos que foram tão caros, né, e colocados em ação com a Constituição de 1988. E que no processo da imigração, eu não vou entrar em detalhes agora, mas tem toda uma luta pelo reconhecimento desses direitos no plano político migratório atual e no campo do refúgio também, que é luto e é fruto também da pressão coletiva da sociedade civil, mas muito mais também da pressão coletiva desses grupos de imigrantes, né, de refugiados que estão ali o tempo todo discutindo o seu lugar, né, de representatividade e também que estão pressionando o Estado para a efetivação desses direitos. Então, era mais ou menos isso, e dentro dessa questão da representatividade, né, eu convidei a Verônica, que vai falar, né, que vai se dizer e falar um pouco como é que esses processos acontecem aí na prática. Ô, Vanessa, eu queria dar as boas-vindas à Verônica, porque a gente acabou não dando, né, Verônica? As boas-vindas para você, né? Dizer que é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Tá? Somos ansiosas pela sua fala, não vou demorar muito não, mas eu queria acolher você aqui conosco e dizer que a gente está muito feliz de tê-la aqui e a gente quer te ouvir. Depois a gente conversa mais, né? Depois a gente entra em diálogo. E Vanessa, só orgulho de você. Acho que você precisa abrir seu microfone, Verônica. Seu microfone não está... Isso, agora sim. Isso. Desculpem, atrasei, como vocês viram também um pouquinho de inabilidade nas conexões, mas desde já também quero agradecer a lembrança do meu nome pela Vanessa.
né, já falando que ainda estou na busca de ser professora, né? Eu ainda me considero, né, estou na condição de trabalhadora da saúde mesmo, né? E agradecer muito pelo convite e, né, dizer que eu estou bem entusiasta mesmo de que a gente consiga fazer uma troca muito bacana. Quando eu vi, né, a Vanessa falando um pouco sobre a história oral e a relação que ela poderia ter com as histórias de vida, né? Obviamente que isso remete à saúde também, então eu realmente fiquei bem feliz por ter sido convidada. Eu acho que assim, eu vou direto ao assunto, né? Então, para linkar com a fala um pouquinho da Vanessa, eu queria responder, né, um pouquinho das perguntas que ela fez, né? Quem são esses sujeitos, né? Então, até para poder caracterizar a minha fala híbrida, eu sempre brinco que eu sou boliviana, né? Nasci lá, vim criança para cá, acredito que passei por todos os processos com a migração, né, dita contemporânea, né, passa, né, porque eu não migrei na década de 50, meus pais não migraram na década de 50, foi né, mais recente, foi pela questão do trabalho, eu acredito que eu passei pela maioria dos processos, mas ao mesmo tempo o fato de eu ter chegado criança fez com que eu conseguisse também, a partir da própria integração, adquirir, né, todas essas outras formas de cultura, todas essas outras, até reflexões, formas de vida, que às vezes é muito mais comum no Brasil. Então, eu sempre falo que, assim, ao mesmo tempo que eu tenho uma fala de base, enquanto comunidade, né, enquanto alguém que ainda está dentro dos espaços da nossa comunidade, eu também tenho uma fala de trabalhadora que defende o Sistema Único de Saúde, né, pública, que acredita que é possível, a partir da própria presença dos migrantes, qualificar os próprios serviços, né, quando a gente pensa que a migração não pode ser vista ou tratada dentro do espaço de qualquer serviço público como problema, mas sim como desafio para ser ultrapassado, né. Então, eu sempre brinco que a minha fala, às vezes, é meio híbrida, né. Então, eu queria responder isso para a Vanessa, de quem são esses sujeitos os mais diversos possíveis, né? A gente fala um pouco da questão de migração, no sentido das pessoas que se movem, mas a gente sabe que tem uns quadradinhos em que as pessoas, né, acabam se encaixando enquanto refugiado, quando foi aquela pessoa que não queria sair do país, mas foi forçada a isso, né? E de imigrantes que, às vezes, em busca de alguma coisa, né, se movem para outros países. E aí é importante sempre também fazer a defesa de que nem sempre a busca é apenas dinheiro, né? Então, a gente brinca que tem a migração econômica, né? Onde também, às vezes, é muito difícil avaliar se você tinha condições de ficar no teu país, né? Porque se a questão econômica lá estava muito difícil, então, óbvio que você, por si só, vai ter uma iniciativa de querer, né, abrir os teus horizontes e pensar em migrar, mas muitas vezes também, e aí eu li um pouco da tua tese de mestrado, Vanessa, muitas vezes também tem essa questão freudiana que é posta, né, por você na tese, que às vezes a pessoa tem uma vontade interna que às vezes não está relacionado nem com conexões familiares, nem com alguém que já esteja lá, simplesmente querem sair. E aí eu sempre encaixo nessa vertente de explicação do porquê as pessoas migram, a minha mãe. Né? A minha mãe é uma mãe boliviana, mulher originária, que diz pela cabeça dela que desde os 18 anos ela tinha vontade de sair para tentar morar em outro país. Tentou morar na Argentina, no Chile, né? Até que o Brasil deu certo. E quando a gente conversa com ela, a intenção dela nunca foi ser rica, mas sim tentar ver se as filhas dela, porque ela tinha filhas só mulheres, podiam estudar mais do que as mulheres estudavam na Bolívia. Né? Então, assim, quando isso foi verbalizado e a gente conseguiu perceber, né, a grandiosidade dessa vontade, a gente começou, pelo menos, né, internamente, começou a organizar a ideia de como é importante, às vezes, para início de conversas, vai ser o meu primeiro ponto, a gente conseguir se despir de qualquer julgamento quanto à causa da migração.
E aí isso serve para educação, para saúde, né? Se não importa por que as pessoas se movem, né? A professora Deise Ventura, que é a autora do livro comigo, ela tem uma frase que eu adoro, que ela fala assim: parem de tentar explicar por que as pessoas se movem. As pessoas se movem em busca da felicidade. Se a felicidade é, né, de alguma maneira, uma condição melhor de vida, ok. Se a felicidade é se manter vivo, no caso dos refugiados, né, ou se a felicidade é fazer com que suas filhas, que são mulheres, estudem mais, quem somos nós para julgar, né? Então, desse princípio, a gente defende muito a naturalização da migração, né? E a partir do momento que a gente consegue estabelecer essa naturalização, as pessoas se movem e ponto final, a gente começa a conseguir procurar ferramentas que nos ajudem, né, a absorver, às vezes, em serviço, essa diversidade, mas longe de qualquer julgamento, porque do mesmo jeito que a pessoa se moveu, você, em algum momento, pode ter a ideia de se mover também, assim como acontece aqui no Brasil, né? A gente, no livro Saúde de Imigrantes e Refugiados, que saiu pela Fiocruz, a professora Deise, ela consegue trazer tabelinhas bem simples que mostram e tentam desconstruir essa ideia de que os países, né, ditos mais ricos ou mais prósperos estão sendo invadidos por migrantes, né? Na verdade, se a gente considerar o exemplo do Brasil, a gente sabe que nós chegamos a 1,5 milhão, né, de imigrantes aqui no Brasil, enquanto que temos mais de 3 milhões de brasileiros fora. Então, assim, invasão não está havendo, né? Então, a partir desse princípio, eu acho que qualquer outra discussão, né, em termos de adequação, ou em termos de assistência propriamente dita na saúde, fica muito mais leve, né? Esse é o meu primeiro ponto, então a gente sempre parte do princípio da migração como direito humano, né? E acho que a partir disso a gente pode também levantar as outras questões, que eu não sei se vocês preferem que a gente faça a apresentação do PowerPoint ou só no diálogo. Você Fica consegue? A seu critério. A gente consegue. Se você preferir, a gente consegue colocar, não é, Mar? Vamos tentar? Tá, então pode, se puder, por favor. Então tá bom, vamos tentar. Se a gente cair, a gente volta, viu, pessoal? Eu acho que... Foi. Vamos lá. Tá indo. Ótimo. Então, acho que eu já fiz a fala de introdução, né? Uhum. Que são justamente o que é ser migrante, né? Ou refugiado no Brasil, né? Uhum. E aí, eu gosto muito dessa foto, né? Acho que isso enriquece um pouco a apresentação, mas como bem a Vanessa falou, a gente é um sujeito em construção. Então, eu mesma percebo como a minha relação com a migração também foi sendo construída a partir das minhas experiências, né? Essa foto, a última pessoa sou eu, é uma peça de teatro que foi feita aqui no Brasil por um grupo de teatro carioca, que é o mais, né, inesperado, e ela retrata justamente a passagem de mulheres andinas pela fronteira. E como o fato de, simples fato, né, de há mais de uma década, hoje talvez reduzir um pouco, mas há mais de uma década para cá, o simples fato da pessoa não poder se vestir com as suas vestimentas originárias e ter que ir imediatamente na fronteira colocar uma calça e uma camiseta, né, era por si só, às vezes, uma violência, uma violência com a identidade das próprias pessoas, né? Então, esse processo a minha mãe sofreu, ela usava as vestimentas originárias, e quando mudou para cá, ela acabou tendo que se adequar, né? E como isso, às vezes, por si só, também já fala um pouco dessa força da homogeneização das pessoas, né? Então, e como é um embate constante da valorização da diversidade e a homogeneização. Então, todas teriam que ser padrão. E é justamente esse desafio que a presença das comunidades migrantes e refugiadas em qualquer cidade, em qualquer país, traz à tona e faz com que não seja naturalizado. Então, não há necessidade de todos sermos iguais, padronizados, né? Ao contrário, a riqueza, né, e a valorização deveria acontecer justamente na multiculturalidade, a valorização do multilinguismo, né? E também o que eu tinha acabado de falar, que quando a gente fala de imigração, não é só
a gente não fala somente das pessoas que chegam, mas também das pessoas que vão. Então, como seria se as pessoas brasileiras, estando em outro país, não pudessem, de alguma maneira, manifestar os seus costumes, né? Nas suas roupas, nas suas músicas, no seu idioma. Então, acho que isso é uma coisa para a gente sempre pensar de uma forma bilateral. Pode passar, por favor? Porque aí outro slide, eu acredito que dá para ver, são algumas tabelinhas que estão no livro também e que dizem respeito a como é que essas comunidades, então, existentes dentro da cidade, como São Paulo, né, é a cidade que mais tem dados, como é que essa comunidade acaba acessando ou não os serviços, né? E aí, nesse sentido, a gente pode ver um pouco de que o fato das comunidades migrantes ou refugiados procurarem um serviço, por si só, muitas vezes, ela evidencia fragilidades que o próprio sistema já tinha. A gente pode pensar, por exemplo, que muita gente acaba sendo contra, às vezes, né, do acesso de comunidades migrantes e refugiadas no sistema, mas com argumento muito superficial de que as comunidades possam sobrecarregar o sistema, né? E aí isso é muito facilmente debatido, porque uma que somos menos de 1%, então 1% da população não ia colapsar um sistema se ele já estivesse forte, né? Então, na verdade, o que acontece é as fragilidades do SUS ficam mais evidentes quando uma comunidade que pertence à população vulnerável, às vezes, tem dificuldade do seu acesso. A gente vê nas tabelinhas também que as comunidades migrantes e refugiadas acessam muito pouco, acessam somente quando estão em casos agudos, né? Então, todos os perfis já é possível a gente conhecer em centros grandes como São Paulo, como algumas cidades fronteiriças, como o Rio de Janeiro, e se torna, numa época como a gente está em tempos de pandemia, né, um indicador também de como a gente está conseguindo incorporar, né, a mensuração dessa diversidade do nosso sistema. Não sei se vocês sabem, mas dentro da notificação do Covid, até 2 semanas atrás, não existia o item nacionalidade, né? A própria comunidade começou a se movimentar, mobilizar, e a Defensoria Pública também uniu forças, porque também não tinha a classificação de raça. Então, há 2 semanas atrás, no formulário virtual foi incorporado, né, então a gente sabe que já se perdeu muitos dados, se sabe que, com certeza, a população mais pobre, periférica, é a mais atingida, mas racialmente e por nacionalidade, são dados que ainda vão aparecer. Então, nesse sentido, é importante realmente ter argumentos palpáveis. Então, assim, quem é essa comunidade, quantos são, né? E realmente de que maneira eles sobrecarregam, né, o sistema, ou não, né? O que a gente vê aqui, não. O outro item que eu gosto sempre de falar é de como a nossa presença, muitas vezes, ela pode qualificar o próprio atendimento, né? Então, quando a gente pensa em equipes multiprofissionais de saúde, principalmente no setor público, a gente percebe, isso, né, com certeza vocês percebem mais do que nós, profissionais de saúde, às vezes, a gente percebe o nosso déficit em formação em direitos humanos, né? Então, eu brinco muito que, assim, a gente usar a migração ou o migrante como exemplo de discussão de caso numa equipe, isso foi feito em 2016 e também é relatado no livro, né? Então, na construção da política municipal para migrantes em São Paulo, foi realizado rodas em vários equipamentos de saúde, onde se discutia, a partir das comunidades migrantes presentes, quais eram as adequações necessárias dentro dos serviços. E aí foi muito bacana que, no meio dos processos de discussão entre diversos trabalhadores, chegava momentos que a gente não estava mais falando sobre migração, a gente estava falando sobre racismo, né? Falando sobre racismo, falando sobre violação de direitos humanos do idoso, violação de direitos humanos das mulheres, né? Então, assim, como é que na nossa formação no campo da saúde a gente consegue incorporar os direitos humanos para transformar os nossos próprios equipamentos em equipamentos que fomentem, né, isso, e que repliquem e que respeitem os direitos humanos. Porque a partir disso, não vai ser só o migrante que vai ser melhor atendido,
né? O morador que está em situação de rua também vai, né? A pessoa negra também vai, o indígena vai ter respeitado as suas diferenças, a sua diversidade, né? No seu processo saúde e doença, para assim construir juntos, né? Um sistema que de fato seja integral, de fato seja universal e de fato seja equânime, né? Acho que a migração tem essa potência. E aí, nesse sentido, acho que o que vocês também queriam um pouco ouvir, dentro dessa adequação, a gente percebeu que uma das barreiras, né, que acho que ainda é pouco explorada, pouco estudada, que acontece no fazer saúde, dentro do campo mesmo da assistência, é, às vezes, a diferença cultural, conceitual, em cima do processo de saúde e doença. Então, assim, o Brasil é um dos países que tem uma característica bastante médico-centrada, né, medicamentalizada, né? Então, por si só, isso faz com que muitas comunidades migrantes e refugiadas sintam uma diferença muito grande no atendimento. E aí, né, se a gente considerar as comunidades andinas presentes no país, a gente pode até pensar na questão de como existe um distanciamento entre as filosofias que algumas comunidades seguem, como essa do Buen Vivir, né, que é o texto que eu publiquei esses dias, né, no sentido de que o bem viver não é apenas a falta de doenças, mas é você conseguir estar bem, tanto para a tua família, como para o teu trabalho, como para a tua comunidade, né? Então, essa construção de que existem seres que são interdependentes e que mesmo que ela aparentemente, fisicamente, uma pessoa esteja bem, mas o seu esposo está com falta de trabalho, o seu filho não está conseguindo ser matriculado na escola, né? Ou então alguma outra pessoa da comunidade está sofrendo de alguma outra forma, faz com que a própria família, né, adoeça. Então, acho que essa diversidade que às vezes não consegue, essa dimensão que às vezes a gente não consegue abordar num atendimento único, né, de saúde, são dimensões que, se a gente conseguisse, né, incorporar, se a gente tivesse como aumentar o nosso tempo de escuta ou qualificar a nossa escuta, talvez fizesse muita diferença no impacto da saúde, não só dos migrantes, mas de todo o público em geral, né? Uma dificuldade que a gente também aponta no livro, essa questão da automação e da burocratização em termos de saúde aqui na assistência, né, a questão dos encaminhamentos, né, a questão das especialidades. Então, assim, o médico de família, que hoje é exaltado aqui, em vários países, é o único médico que é conhecido. Né, essa questão das especialidades, da divisão, das dicotomias, né, de neuro, otorrino, isso é um processo dificilmente absorvido por alguém que não conhecia o sistema organizado desse jeito, né. E, finalmente, acho que um dos desafios, né, que também a presença das comunidades migrantes dentro do serviço traz, é justamente colocar não em xeque, mas estar o tempo todo lembrando ao nosso Sistema Único de Saúde se ele está conseguindo ser universal, e aí no universal eu amplio esse conceito do universal em tempos de pandemia, né? Acho que todo mundo ouviu os experts falando, os especialistas falando, não adianta em tempos de pandemia a gente achar que só se cuidar, fechando as fronteiras, né, e tentando apenas se proteger, por si só isso vai garantir a nossa saúde e a saída da pandemia. A gente tem que pensar nos nossos vizinhos. Então, essa universalidade, ela tem que ser entendida como uma saúde universal, no sentido do acesso, mas com construções até uma saúde global, porque o direito à saúde de todos e em todas as partes do mundo ainda é uma busca, né? Se isso acontecer, aí talvez a gente consiga falar que a gente está sendo universal. As outras questões seriam a integralidade, no sentido de ver o ser humano como um todo, e, além da equidade, né, seria também a intersetorialidade. Eu brinco que eu trabalho há mais de 10 anos no serviço público, e eu
tive a alegria de participar de vários avanços, principalmente na área de saúde bucal. Eu sou dentista, né? Eu trabalho numa especialidade que é de diagnóstico de câncer bucal, mas eu sou dentista de graduação. E aí eu brinco que, assim, uma das provas cabais de como a saúde tem que ser intersetorial também podem ser os migrantes, porque ele pode até estar sofrendo de alguma afecção, né? Pode estar de algum sofrimento. Mas se você conseguir melhorar as condições de trabalho daquela família, até a saúde vai melhorar. Se você conseguir melhorar o acesso da escola daquelas crianças, o apoio na escola daquelas crianças, a saúde daquela família também vai melhorar. Então, a potencialidade da ação intersetorial em saúde, ela consegue ser concretamente vista quando você faz uma abordagem desse jeito, né, em qualquer família, mas ainda mais nas famílias migrantes. Eu acho que é isso. Bom, acho que já... Só para finalizar, você pode passar, por favor, o próximo slide? Bom, aí nesse sentido, né, a Vanessa também trouxe muito, assim, a palavra pertencer, né, dentro do processo. E vindo de alguém que trabalha na saúde, que é de uma comunidade representativa no Brasil, representativa da saúde, né, e que teve experiência da migração numa cidade como São Paulo, eu acredito que o próprio sentimento de pertencimento já é uma forma de promoção de saúde. Né, eu percebo, e a gente consegue ampliar nosso olhar no espaço do coletivo Seja o Puedo, que é de onde, né, a gente faz o nosso trabalho de campo, né, a gente percebe que muitos sofrimentos, principalmente em crianças e jovens, vêm justamente do fato delas não aprenderem a como pertencer também a esse novo lugar. Então, a gente discute muito, não vou me aprofundar, mas a gente discute muito que existe uma diferença significativa entre a migração de um adulto e de uma criança. Porque, querendo ou não, o adulto, ele consegue estabelecer seu objetivo fim. Ele quer migrar em busca daquilo, né? Pode ser um bem material, né? Mas e a criança quando vem junto com os pais? Para ela não é concreto. Ela não queria sair do seu núcleo de convívio na sua cidade, né, de origem. Então, quando ela vem, ela vive um luto que não é reconhecida como luto, e ao mesmo tempo ela tem que obrigatoriamente se integrar naturalmente em equipamentos escolares que muitas vezes também já têm suas limitações de acolhimento para a diversidade. Né? Então, assim, um dos projetos que a gente tem dentro do coletivo Seja o Puedo voltado para crianças chama justamente pertencer, mas o ser com S. Porque muito mais do que simplesmente dar ferramentas para as crianças conseguirem se integrar, né, com reforços de português, com reforço de história brasileira, a gente tenta construir com elas a valorização da sua própria cidade de origem, da sua própria história, no sentido de que ela não está aqui ocupando o lugar de outra pessoa, ou que ela não está aqui roubando o emprego de alguém, ou que ela não está aqui invadindo um país. Ao contrário, ela está aqui porque os pais dela decidiram migrar, porque isso é um direito humano, e porque ela está tendo a oportunidade de construir um outro espaço, de contribuir num outro espaço também para a riqueza daquele lugar, trazendo novos costumes, trazendo um novo idioma, trazendo os desafios, né, da diversidade mesmo para o espaço. Então, acho que desse jeito, pertencer por si só já é um jeito de promoção de saúde, e que também a gente consegue fazer e extrapolar para qualquer outro cuidado, né, para qualquer outra população vulnerável também. Aqui para vocês é a nossa foto, né? Vocês sabem que existe um espaço de encontro, né, que chama Praça Cantuta, dentro da cidade de São Paulo, e aí a gente tem uma barraca onde a gente atende as pessoas no sentido de orientar elas a como voltar a estudar, ou como procurar trabalho formal, e aí a gente oferece também os cursos que é feito todos por voluntários, curso de português, curso preparatório para escola técnica, a gente faz rodas de saúde, né,
tudo dentro do Instituto Federal São Paulo, que fica em frente à Praça Cantuta. Aqui, se depois quiserem disponibilizar, são espaços de construção, espaços de vivência, onde você pode viver essa diversidade cultural, né, espaços dentro da própria cidade, e também produções, vídeos, que já foram produzidas a partir da nossa contribuição aqui na cidade e no país. Acho que era isso inicialmente, não sei se tem mais alguma coisa que eu não tenha contemplado, mas estamos aqui para continuar debatendo. Que lindeza, né, de falas das duas, né, uma complementando a outra. Vanessa, eu queria inicialmente agradecer a vocês duas por estarem aqui falando conosco, né, falando de um modo tão delicado, de temas tão contundentes e tão difíceis de serem tratados, né? E foi um diálogo realmente muito profícuo. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou deixar, eu quero ver se a Marcela e a Andréa querem falar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa, né? E vou abrir também para as pessoas que estão na live, se elas querem comentar ou perguntar algo diretamente para as meninas, para as duas. Muito obrigada. Eu me interesso, depois a gente vai conversar muito, me interessei bastante sobre o trabalho na área da saúde, especificamente. Acho que essa live terá desdobramentos de trabalhos em conjunto, viu, Vanessa, viu, Verônica? A gente precisa se reunir porque esse ponto que a Vanessa colocou, acho que foi o 5º ponto dela, da narrativa como possibilidade na formação de alunos, não é? É algo que nos interessa, principalmente no curso médico, né? Nos cursos na área da saúde. Então, vocês já imaginaram a gente aliar a história de vida, a experiência da Verônica, não é? Com esses temas das migrações, das diferenças, das sociodiversidades, num curso médico, quanto isso pode impactar e pode modificar perfis da formação desses futuros profissionais, muitos desdobramentos. Então, está aqui o meu convite para a gente depois continuar essa conversa, não é? E dizer que achei muito potente essa fala, porque eu acho que a gente tem que falar e a gente tem que transformar e mudar, né? A Andréa que não me deixa mentir aí, né, Andréa? Temos que falar e temos que colocar essas falas em movimentos para que a gente possa realmente mudar a vida dessas pessoas e as nossas próprias vidas. Está aberto aí para vocês. Abram os microfones, Andréa, Marcela. Posso começar? Pode. Em primeiro lugar, boa tarde para todas e para todas as pessoas que também estiverem acompanhando. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a oportunidade de ouvir a Van, querida, de quem aqui é o momento até de aproveitar para matar um pouquinho a saudade, de conhecer uma pessoa nova para mim, que é a Verônica, enfim, um grande prazer. Não vou me estender muito, eu só queria pedir, além, né, de agradecer a fala de vocês, a Van eu conheço boa parte da trajetória de pesquisa dela, mas eu acho que é muito bacana para o público saber os motivos da sua escolha desse tema, né, que, como a Fabiola falou, é tão importante socialmente, mas a gente sabe, sobretudo nos trabalhos, né, que lidam com as subjetividades, com a história oral, o quanto as nossas histórias se entrelaçam com os temas que nós escolhemos, e você é uma pessoa que está sempre em movimento, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E no caso da Verônica, eu fiquei muito emocionada com a sua fala, Verônica, trazendo aspectos que fogem da negatividade, que geralmente o tema da imigração é abordado, né, em pesquisas, e quando você fala que né, relaciona essa mobilidade com a busca da felicidade. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acredito e acho que todas compartilhamos na importância de se levantar, evidentemente, os dilemas, os problemas, né, desses deslocamentos, mas também as vitórias, as conquistas, né, as superações. Então, agradeço mais uma vez e, enfim, sejam sempre muito bem-vindas.
Eu queria aproveitar para emendar já as perguntas para vocês falarem, agradecer a oportunidade, né, de ouvir a Vanessa, que a gente ouviu por tantos anos, ao longo de todos esses anos, e cada vez que a gente ouve, a gente aprende muito, né? A Vanessa nos ensina muito sobre a diversidade cultural latino-americana, da região norte, e a Verônica é um privilégio nosso poder conhecer você e ouvir e ver, né, os dados que você trouxe aqui, que são riquíssimos. O que eu queria acrescentar de pergunta para vocês? A Vanessa, a gente sabe que no momento ela está trabalhando na Universidade Federal do Acre, né, e ela faz um trabalho muito importante com a questão da fronteira norte, né, que são diversas imigrações e migrações ali na fronteira norte, uma região que é tida muitas vezes como de muitos conflitos, né, que tem a questão dos venezuelanos, do povo venezuelano, e aí soma-se as outras imigrações latino-americanas, né, boliviana, peruana. Então, se ela tiver um tempinho aqui, mas a gente já sabe que isso é só para ela abrir uma pauta para uma próxima live, para ela vir aqui, a gente já agendar, ela falar só disso, e a Verônica também, desse tema aí da fronteira norte brasileira, né, com a América Latina. E aí, a outra questão que eu queria colocar para a Verônica é assim, Verônica, o trabalho do coletivo, né, Si Yo Puedo, eu primeiro queria elogiar, dizer que é um coletivo maravilhoso, que todos esses anos, eu que trabalho na Universidade Federal do ABC, já tivemos a oportunidade de ouvir as pessoas do coletivo indo lá, explicando o trabalho de vocês, o trabalho fantástico que é feito com a Universidade Federal, né, a Universidade Federal de São Paulo, que fica ali em frente à praça, né, que você falou, dessa ligação. E aí eu queria fazer uma pergunta em relação à situação na Bolívia, né? Porque você falou, como está a situação dos nossos vizinhos? Nós fazemos parte de um mesmo universo. Mas, infelizmente, Verônica, nós temos uma educação, né, no Brasil que é muito fechada, né, para essa vizinhança latino-americana. E nós temos, infelizmente, muitos órgãos de imprensa que não nos dão uma visão do que está acontecendo, né? Num país como a Bolívia, que é um país próximo ao nosso, com pessoas como vocês, de famílias de origens bolivianas que nós admiramos e que nós não temos informação. Então, eu peço, né, que a Verônica nos fale disso, porque essas lives todas que nós estamos fazendo aqui, elas também fazem parte de um curso de História Pública e Comunitária que nós estamos fazendo na UFABC. E aí a gente pensa como criar espaços para que essa história pública e comunitária, né, latino-americana, boliviana, como que a gente pode acessar isso? Não só através do Museu da Imigração, entenderam que é um polo importante, mas onde, né, online ou presencialmente, nós poderíamos acessar entrevistas em vídeo, livros. Então, eu sei que o coletivo é um polo disso. Então, se você puder falar mais, obrigada. Vamos lá. Quem vai falar? Vanessa, Verônica? Acho que Vanessa pode começar, né, Vanessa? Então, tá bom. Eu vou falar rapidamente, e aí já passo a bola para a Verônica. Só dizer que a Verônica, eu a conheci em São Paulo, mas de vista, e sempre houve aquele interesse, né, aquela paquera distante de afunilar um diálogo, porque o trabalho que ela faz é fantástico. Inclusive, eu cito ele na tese de doutorado como um campo que abre as portas para a diversidade, para os direitos humanos. Só enfatizando. E a Marcela perguntou para mim, né? Então, essa pergunta da mobilidade, da experiência na minha vida, foi uma cobrança que aconteceu desde a defesa de tese, de doutorado, que a Fabíola fez, porque eu acabei suprimindo da tese, depois eu incorporei a questão da história do projeto, que é um termo muito usado para quem faz história oral, né? Ou seja, é o seu lugar de fala, é o seu lugar de enunciação na pesquisa. Então, você vai falar por que escolheu o tema e por que aquele tema é importante na sua experiência de vida, na sua trajetória. Então, eu quero dizer que a minha família, né, no Norte, é fruto de um projeto de mobilidade estatal. Então, minha família sai do Nordeste durante a década de 50, num projeto durante a Era Vargas, né,
que estava contratando, contingenciando pessoas para trabalharem na extração do látex na Amazônia, e a partir daí, junto com a minha família, milhares de outras famílias também vieram trabalhar, viver, né, e residir na Amazônia. Só que esse tema era um tema muito batido, nunca me interessei, e foi durante a iniciação científica com a professora Fabíola e com Alberto Lins Caldas, né, também que foi meu orientador, que esse tema despertou, e a partir daí eu comecei a perceber essa questão da mobilidade. Até então, na iniciação, eu tinha estudado a experiência de mulheres que vivenciaram, que trabalharam nos seringais da Amazônia, mas que foram apagadas, silenciadas dentro desse projeto político estatal, né? Então, muitas não foram beneficiadas com a aposentadoria como soldado da borracha, né, que foi uma aposentadoria relativamente boa, comparada com o salário mínimo que é hoje. Então, e não tinha nenhum reconhecimento, e muitas famílias estavam num processo de precarização, pobreza, né, depois que saíram dos seringais, ou depois que foram expulsas da terra mesmo. Então, esse tema, acabei deixando esse tema de lado, da questão do seringal, e quando fui para São Paulo, diversos temas apareceram, e o tema da imigração boliviana, da fronteira, foi um tema que surgiu e que, bom, vou enveredar por esse campo, né, continuar pensando aí as questões de alguma forma dialogam com a Amazônia, mas a partir de um contexto agora latino-americano. Então, esse acho que é um tema que faz parte da minha história de vida, né? Faz parte da história de vida de vários sujeitos no Brasil, mas que são despercebidos ou invisibilizados. A questão, assim, eu não sou uma estudiosa, o segundo tema, a segunda pergunta, eu quero dizer que eu não sou uma estudiosa da questão da Venezuela, mas dá para dizer que há um conflito intenso, né, que desde que a gente está vivendo um momento político complicado, né, com muitas contradições, com muitos dilemas e com muitos problemas, e o governo do Jair Bolsonaro, ele vai categorizar, né, a Venezuela como um lugar, né, um território onde há um governo comunista, onde há uma certa ausência de democracia, e a partir disso, quem vai sofrer diretamente as consequências são os imigrantes bolivianos, que em muitos momentos vão pedir a solicitação de refúgio, e muitos não vão conseguir. Então, há um conflito aí que os pesquisadores da imigração vão estabelecer como xenofobia de governo, ou que vão entender como uma xenofobia de governo, ou seja, essa prática de hostilizar, de classificar e de não dar suporte às famílias que estão desprovidas de lares, né, e que não estão conseguindo acessar essas instituições no Brasil. Enfim, era mais isso, e aí depois a gente pode retomar, né, dizer que há uma confluência política entre o atual governo e a política de xenofobia contestatária que está sendo implantada nos Estados Unidos pelo governo Trump. Mais ou menos isso. Agora, você, Verônica. Eu vou tentar sintetizar aqui, porque foram 3 perguntas, na verdade. Quanto ao caminho percorrido, né, acho que é importante falar que dentro da minha formação, eu sempre acabei andando tanto pela saúde coletiva quanto pela patologia, né? Pela saúde coletiva no sentido amplo de sempre estar dentro da gestão pública, enquanto trabalhadora ou enquanto conselheira de saúde, e principalmente pela minha formação de residência residência multiprofissional em saúde, realizada em Porto Alegre, ou seja, eu migrei bastante dentro do Brasil também.
né? Então, acho que essa vertente, né, de conhecer a saúde multiprofissional, interdisciplinar, né, fez com que eu sempre conseguisse navegar pelos dois espaços. Dentro da Unifesp, eu acabei fazendo a minha tese voltada para câncer mesmo, para o desenvolvimento de câncer, fatores de risco, né? Mas sempre produzindo junto tanto material, né, de saúde e acesso à saúde de imigrantes, como também material de ações de combate à xenofobia, né? Então, o espaço do coletivo Sijo Puedo tem um dos princípios, né, o enfrentamento mesmo de qualquer tipo de preconceito, entre eles a xenofobia, e acho que a partir disso é que eu sempre fui redescobrindo novos conhecimentos e cada vez mais fundamentando essa minha certeza de que não dá para acreditar que existem pessoas superiores ou inferiores, né? Então, acho que a partir disso é que eu consigo perceber a importância, né, do debate da migração. E aí, dialogando com a fala de vocês, quanto aos desdobramentos, eu acho que com certeza a gente tem muita coisa que pode desdobrar, principalmente na formação na área da saúde, e uma delas é um projeto recente que eu fiz, né, para um concurso, inclusive eu estou aqui com os dedos cruzados para quando ele voltar com a data, que é justamente a inter-relação entre a Declaração Universal de Direitos Humanos e bioética. Não sei se vocês conhecem, dentro da escola médica já deve se falar sobre isso. Eu, por exemplo, me formei em 2007, essa declaração foi assinada na 33ª sessão da Unesco, e ela não foi nem falada na minha formação. Eu nem soube a respeito da assinatura dessa Declaração Universal de Direitos Humanos e Bioética. E a partir dela, você vê no alicerce a construção, né, a reafirmação de como o Sistema Único de Saúde foi construído em cima desses preceitos bioéticos, e você também percebe que os princípios da solidariedade entre os povos, né, do combate à desigualdade social, fazem parte também da intervenção da saúde. E aí você consegue entender como essa saúde universal dentro dos países buscaria uma saúde global, né, para assim ter, né, na verdade, saúde em todo o mundo, né. Às vezes parece uma coisa utópica, mas se você entender que existe uma direcionalidade e você conseguir, enquanto trabalhador, enquanto cidadão, né, perceber que aquilo de fato vai impactar, né, o teu dia a dia, eu acho que é uma coisa muito concreta, assim, né, então, eu acho que a bioética é um dos campos mais férteis dentro da formação em saúde, né, e que é importante para a formação de qualquer trabalhador, principalmente os médicos, né, que estão na ponta, talvez porque a enfermagem já consiga debater muito mais com as ciências humanas, mas principalmente a médica, né, a área odontológica, que conhece pouquíssimo também, né, acho que o partir do princípio da Declaração de Direitos Humanos e Bioética é um bom começo e pode virar desdobramentos com certeza. Acho que foi a professora Andréia que me perguntou a respeito de que importante é, às vezes, tentar tirar um pouco da negatividade, né, da migração. E realmente é uma coisa que a gente tenta fazer. A gente sabe que tem problemas, né? A gente sabe que muitas vezes desigualdades econômicas fazem com que pessoas que venham para cá estejam numa condição mais vulnerável, né? Não é um processo de negação do problema, mas é um processo de mundialização do problema. Então, as pessoas têm que entender que isso ocorre porque existe também algum outro país que, por si só, provoca aquela pobreza, né? Então, às vezes indiretamente, às vezes diretamente. Então, um exemplo que eu trago sempre é a experiência com uma pesquisadora que eu tive de Centro-América, onde ela estudava migração, né, nos países como Guatemala, Costa Rica, e ela percebia que dentro das famílias existia um sentimento de débito a ser cobrado dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, teoricamente, é o que é, porque os familiares delas, né, já trabalharam muito para aquele país enriquecer, então por que não? Por que eu não posso entrar lá? Né? Então, assim, a bidirecionalidade da discussão faz com que, por si só, a gente não trate, né, a migração apenas como negativa, como problema. Tá? E a última pergunta é como está na Bolívia.
Eu moro aqui há bastante tempo, mas não tem como, né, com a presença expressiva que tem da comunidade boliviana aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, não tem como se manter longe, né, dessas questões políticas. Em relação à pandemia, a Bolívia teve uma resposta relativamente rápida em relação às medidas de isolamento. Acredito, né, pelo menos aparentemente, essas medidas de isolamento foram um pouco mais respeitadas do que aqui, né, e aí a gente tem que pensar, talvez, o que está acontecendo, né, qual é o nível de individualismo que a gente está vivendo aqui no Brasil para que medidas que impactam na comunidade não sejam respeitadas, né. Então, lá foi um pouco mais efetivo, e também lá foi muito mais efetivo e rápido a questão dos repasses emergenciais. Então, isso fez com que a maioria das cidades conseguisse, né, conter um pouco mais os números, apesar de não ter um sistema único de saúde, né? O primórdio do SUS, né, que eles também chamam SUS, né? O primórdio do SUS em relação ao atendimento de gestantes, crianças e idosos foi instaurado na época que o Evo Morales ainda estava em construção, né? Então, depois da ruptura que teve no ano passado com esse governo agora transitório que está lá, né? Ele não foi fortalecido. Então, com face à falta de um sistema para conduzir, né, a gente pode dizer que eles estão conseguindo dar uma resposta efetiva. Tem alguns estados, como Beni, Santa Cruz, que são também estados muito populosos, que a gente agora está recebendo notícias realmente de um aumento repetido de mortes, mas no todo, né, eu nesse último texto que eu escrevi, eu até citei 2 reportagens interessantes que colocam um panorama de vários países da América do Sul. A gente pode dizer que a Bolívia até que não está saindo tão mal, né, dentro dos próprios recursos que ela tem. Acho que era isso. Muito bem. Gente, tem algumas... o pessoal aqui está falando, parabenizando vocês pelas falas. A Elisângela aqui demonstrando toda a admiração por você, Verônica, né? Dizendo que você é o referencial dela para pensar e realizar a educação dos imigrantes nas escolas, na escola que ela atua. A Márcia trazendo as questões relacionadas à situação do povo indígena que vieram da Venezuela. Antes da pandemia estavam em situação de rua e que agora a Caritas conseguiu um alojamento para eles. Ela faz essa colocação e pergunta para a Vanessa, né, o que é que ela pensa sobre a necessidade de se criar uma rede de apoio, né, porque é urgente isso. Então, ela está perguntando para você, Vanessa, o que você pensa sobre isso e sobre a criação dessa rede. E eu vou falar de um modo geral, porque aí vocês também podem ficar à vontade para ir respondendo e falando e comentando. E depois falaram a respeito das questões relacionadas à família, então a importância que a Caroline viu na fala da Vanessa, se reconheceu na fala da Vanessa, falando que era o mesmo contexto da família dela, assim como o Fábio falando que você, Verônica, é uma das maiores autoridades no assunto de imigração. Estamos muito bem aqui hoje, então. E antes de vocês falarem um pouco também, eu não sei, as meninas estão satisfeitas com as respostas? Está tudo tranquilo? Querem fazer mais alguma colocação? Eu vou passar para elas, então. E eu queria dizer, Verônica, que, então, os nossos projetos estão se encontrando aí, nesse espaço da virtualidade. Semestre que vem, eu e a professora Karina, que está assistindo a live aqui com a gente, vamos fazer parte de uma disciplina, num novo projeto de curso da faculdade que a gente trabalha, e a disciplina é justamente para tratar desses temas. Não é sobre bioética diretamente, mas para você ter uma ideia, o eixo da nossa disciplina é a Declaração dos Direitos Humanos. Então, eu acho que a gente tem muito o que conversar, e acho que você pode ser uma parceira nessa empreitada aí. Eu não sei como que a gente vai fazer isso, mas a gente tem muito o que conversar para que a gente possa, então, alinhar esses projetos. Vanessa, você é um orgulho, assim, eu estou tão feliz, assim, eu estou tão emocionada, eu nem falei logo no começo que era para não me emocionar, mas, assim,
Primeiro a Márcia, né, na live da Márcia, né? Agora você aqui falando tão lindamente, com tanta propriedade, né? Eu fico feliz da gente se encontrar nesses espaços, você com toda essa autonomia, com essa potência de fala, né? Doutora de si, né? E dos seus conhecimentos, e eu fico muito emocionada de te ver assim, muito feliz. Não tinha falado ainda para não dizer que eu sou... Mas eu não podia deixar de falar. Um orgulho, e é o que a gente espera quando a gente leciona, ou seja, ver os nossos alunos, ver as turmas, né, e os nossos alunos voarem, né, e tomarem seus próprios caminhos, né, e dialogarem depois com a gente, e estarem nessas posições aí de apontamentos, né, do conhecimento, e criando conhecimento, e fazendo interlocuções tão maravilhosas como essa. Muito obrigada, viu? As duas, eu estou muito emocionada. Fiquei feliz de ter a oportunidade de fazer essa mediação, né? Espero que vocês tenham... Eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, aí eu acho que a gente já tem que ir encerrando, né, por conta do horário, mas eu queria que vocês deixassem uma fala final, as duas aí, a Vanessa e a Verônica, por favor. Um prazer, Verônica, te conhecer também, viu? Muito obrigada. Prazer é meu. Quer falar, Vanessa? Assim, já respondendo a pergunta da Márcia, encaminhando as minhas considerações, quero dizer que, assim, acho que uma rede de apoio é fundamental, né, para os imigrantes venezuelanos aqui, principalmente para esses indígenas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, não só à doença, mas a tudo que possa acontecer. E me disponibilizo aí em fazer as mediações também, né, em ajudar. Eu acho que tem que ser conversado, principalmente para os centros de apoio a migrantes, se existe aqui, se há em Rondônia, em Porto Velho. Essa é uma ponte que deve ser feita com as instituições de apoio da organização, das ONGs, pode ser relacionadas ao Estado ou independentes, então é uma mediação que deve ser feita, né? Até porque, se eles estão em situação de ruas, eles estão em extrema vulnerabilidade, qualquer coisa pode acontecer com eles, né? E já emendando as considerações, dizer que é uma alegria estar com as meninas nessa live de mulheres, todas empoderadas, né? E estar com professoras, pessoas que eu admiro, né? Que eu me reconheço, que eu costumo dividir sonhos, inclusive projetos de vida, e a gente está aqui para se fortalecer e para continuar caminhando juntas, né? Muito obrigada a vocês e a Verônica, que é um grande exemplo, né, assim, para quem estuda e para quem quer dialogar sempre com a imigração e com os imigrantes. É isso. Bom, gente, eu só queria dizer uma coisa para a Vanessa, antes da Verônica. Verônica, peço mil desculpas, interrompeu um segundinho. Só para dizer que o professor Van pediu para eu transmitir para você um abraço bem apertado. Hoje ele tinha um compromisso e não pôde estar aqui presente, mas ele disse que queria muito, pediu para eu transmitir essa mensagem e certamente não faltarão outras oportunidades. Era só para não esquecer de passar o recado. Desculpa, Verônica. Não é nada. Bom, para finalizar, então, né, eu só queria falar, professora Fabiola, que por si só, alguma disciplina que já tem como eixo central a discussão dos direitos humanos, eu acho que já é a busca, né, daquele profissional de saúde transdisciplinar, né, porque a gente fala muito da questão de, temos que transformar, temos que adequar os trabalhadores para atender e fazer uma escuta, né, da diversidade, mas a gente não forma para isso, né, eu posso falar por experiência própria que eu só fui enxergar para além da boca, né, que é o projeto de extensão que eu até parafrasei o professor Paulo Capel, lá da USP, que é a saúde bucal além do céu da boca, eu só fui enxergar além do céu da boca quando eu fui fazer residência.
quando eu já estava formada, quando eu fui entrar em contato com outros profissionais, né, quando eu tive que discutir com o educador artístico, o projeto terapêutico, né, e infelizmente a gente não tem a residência interprofissional, né, ou integrada para todo mundo, mas na graduação a gente deveria pelo menos, né, ter um primeiro contato com isso. Então, eu acho que é um desafio, né, contínuo, já teve mudança nas diretrizes curriculares de ensino superior em saúde, mas acho que a sociedade, a evolução tem que ser nesse sentido mesmo, no sentido construtivo. Eu acho que é muito importante, podem contar comigo, né? Para finalizar, eu também queria contribuir um pouco no sentido de dizer que tanto minha pessoa, né, foi influenciada por morar num contexto diferente, como também as pessoas ao meu redor foram influenciadas pelas mudanças provocadas em mim. Aí, por que eu estou dizendo isso? Às vezes, a descoberta, que para vocês é muito natural, por talvez estudarem mais essa parte mais reflexiva, né? Às vezes, para alguém que não tem essa consciência, né? Ou seja, pelo menor acesso à educação, ou seja, por uma formação muito tecnicista, como acontece na saúde, né? Esse processo é muito mais tardio. Então, eu vou finalizar, porque eu gostaria muito de falar que talvez uma minha revolução humana, assim, individual, aconteceu na época em que eu era criança ainda e foi retirada de uma sala de aula por ser indocumentada. Né? Então, não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, na década de 90, quando se criou o RA, o Registro Acadêmico, né, muitas crianças não tinham se matriculado nas escolas só com a certidão de nascimento, e várias imigrantes entre elas. Só que quando veio o RA, tinha que colocar no sistema. E aí se descobriu, nossa, mas tem criança que não tem documento. Então, eu, na 6ª série, no mês de setembro, fui retirada da escola. Então, assim, hoje em dia, né, pensando no ECA, pensando na Declaração, né, de Direitos Humanos, isso é inconcebível, mas isso aconteceu, não só comigo, como com algumas centenas de crianças em São Paulo. Então, eu gosto muito de parafrasear, né, e aí tem uma frase que eu gosto de falar, que é: quando criança, achei que a luta era pelo meu direito à educação. Quando jovem, pensei que era pelo direito à saúde da minha família e da minha comunidade, que eu me descobri profissional de saúde. Mas hoje entendo que a luta é pelos direitos e a existência da própria humanidade. Acho que ampliar esse olhar não é todo mundo que consegue ter no tempo da graduação. E acho que a universidade tem justo esse papel de continuar esse processo de transformação dos seres humanos e dos seres profissionais. Acho que é isso. Nada mais a dizer, né? Só. Muito obrigada. Parabéns, gente. Parabéns. Eu queria dizer que foi realmente excelente ouvi-las, e eu saio daqui com esperança sem tamanho, assim, de que a gente pode mudar, a gente pode fazer a diferença, que histórias importam, como vocês todas falaram, histórias de vida importam, e a gente tem esse papel importante, não é, de continuar fazendo com que essas histórias apareçam, ecoem, não é, transbordem e migrem, e saiam, e se movam. Aí eu não posso deixar, eu estou vendo aqui nas mensagenzinhas o pessoal lembrando de algumas campanhas, né? A campanha Nacionalidade, dentro da notificação, já foi, né, contemplada, mas a gente ainda está, os movimentos sociais, estamos na campanha Regularização Já. Não é possível, em tempos de crise, né, de uma epidemia, uma crise sanitária, a questão dos documentos seja um limitador de acesso à saúde. Sim. Então, tá uma campanha mundial, e aqui em São Paulo, aqui no Brasil também existe a regularização já. Espero que todo mundo acompanhe também pelas nossas páginas. É isso que você falou, não é? Que ao cuidar, né, do migrante, você está cuidando de toda a população vulnerável, né? A gente traz todos, né, de alguma maneira, serão beneficiados, serão acolhidos, serão atendidos, né? Muito bom, excelente. Parabéns, gente, parabéns. Obrigada. Então é isso, né? Temos que encerrar. É difícil esse momento. Eu sou como minha avó, demoro 3 anos para desligar o telefone, fico mandando beijo, tchau, beijo, tchau, beijo, tchau.
muito difícil, mas a gente tem que se deixar. As meninas não precisam sair correndo da live, não. Eu vou só tirar do ao vivo, tá? A gente ainda vai ficar um pouquinho para a gente poder fazer o encerramento aqui. Um beijo para vocês que assistiram até agora, que ficaram conosco. Muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação, pelas falas, por acompanhar, né, cada fala das meninas aqui. Muito obrigada. Andréia, Marcela, Suzana, espero ter cumprido a função. Um beijo. Obrigada. Nem um ser humano é ilegal. Isso, nem um ser humano é legal. É ilegal.